A gente falou ontem bastante a respeito de filhos, né? Da carreira dos filhos na fé. E eu disse que não só os filhos naturais, mas assim como os filhos espirituais. Eu queria reforçar um ponto com os irmãos, antes da gente dar procedimento, que o Senhor tem tocado no meu coração, quando eu estava pedindo sabedoria ao Senhor para o que ensinar a minha filha, no caso carnal, como ela ser uma discípula do Senhor, o Senhor me despertou para o seguinte: nós vivemos uma época em que os nossos filhos pequenos e adolescentes também nós vivemos uma geração, os jovens e crianças vão ser muito assediados com uma ideia do mundo. Às vezes quando a gente pensa no mundo, a gente pensa no pecado. O pecado, ele é só uma consumação. A ideia vem primeiro. Tiago até fala disso a respeito de tentação. Nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo, sendo por isso arrastado e seduzido. E esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz o pecado. O pecado está no final da linha. Satanás sabe disso muito bem. Então a maior tentação dessa geração são ideias. Adolescentes e crianças vão ser muito tentados com uma nova ideia que tem surgido no mundo. Essas ideias tomam algumas formas no mundo. Por exemplo, feminismo é uma ideia do mundo. Mas qual que é o centro disso? Atrair os jovens para fora da comunhão de Deus. Fazer que os jovens entendam que andar na vida da igreja é pacato e realização está no mundo. Então, por exemplo, a carreira do mundo profissional é muito mais atraente do que a carreira da igreja. Essa é a ideia central de Satanás. Então ele vai falar com as moças. Moças, corram atrás, façam isso, aconteça, seja fulano. Porque o problema não está no trabalho, na carreira dela. Ele quer desviar o foco da igreja. Então por isso o Senhor falou no meu coração: você tem que treinar sua filha para que ela olhe para a igreja, veja uma carreira e esteja estimulada a se envolver nessa carreira da fé. Porque Satanás vai tentar ela com a carreira do mundo, para ela fazer alguma coisa lá fora, para ela se encontrar lá fora e se sentir importante no mundo. E no mundo ela não é importante. É uma ilusão de Satanás. As pessoas do mundo não estão se achando, pelo contrário, estão se perdendo. Então por isso eu falei ontem a respeito de carreira na fé. Hoje eu falei que nós iríamos continuar com adoção. E eu disse que o nosso Pai Celestial, Ele nos adotou. E Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Então nós temos que ter esse espírito de adoção. Então, eu queria ler com os irmãos Salmos 68, 5. Salmo 68, 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Então o Senhor, Ele é pai para os órfãos e defensor das viúvas. Nós temos que ser essa semelhança de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para quem são os órfãos e as viúvas. E aqui a gente não está falando do natural, a gente está falando do espiritual. Às vezes tem pessoas no nosso meio que eles não têm pais na fé. Tem pessoas no nosso meio que não têm um companheiro na fé. E eu preciso de achar essas pessoas e adotar essas pessoas. Nós precisamos de ver as viúvas e os órfãos do nosso meio e adotar essas pessoas. E aqui eu queria chamar atenção para dois pontos interessantes. Porque ontem eu falei que eu preciso fazer, e eu vou falar um pouco mais disso hoje, eu preciso fazer que a minha casa seja a igreja do Senhor. A minha casa tem que ser a igreja do Senhor. E eu tenho que fazer que a igreja do Senhor seja a minha casa. A minha família tem que ser a igreja, e a igreja tem que ser a minha família. São duas coisas distintas, mas que sempre andam juntas. Eu preciso de adotar os irmãos. Os irmãos têm que ser, de fato, a minha família. Dá para adotar todo mundo? Lógico que não. Mas alguém eu tenho que adotar, pelo menos. Vamos ler Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então aqui a palavra Tiago já nos dando uma direção que Deus considera como puro e imaculado: cuidar dos órfãos e das viúvas. Então nós precisamos de ter essa sensibilidade, cuidar dos nossos órfãos e das viúvas. Eu, por exemplo, fui um órfão na fé. Meus pais não eram convertidos quando eu vim para a igreja. A igreja me adotou. Eu fui adotado pelos irmãos.
precisamos ver isso com bastante carinho, irmãos. Às vezes pessoas chegam no nosso meio e você tem, opa, esse é um órfão na fé. Ele precisa de ter uma família para estar andando junto com ele. Porque senão ele vai andar um caminho mais árduo. Tem que ter uma referência, apoio, suporte. Vamos ilustrar isso para ficar bem claro. Como que pais fazem com filhos naturais? Tá indo para a escola. E aí, como é que tá você na escola? O rendimento tá bom? Tá tendo dificuldade? Tem algum coleguinha lá que tá te dando trabalho? Quando fica mais velho, sai de casa. E aí, como é que tá? Você tá indo bem? Sua questão financeira tá como? Tá tendo dificuldade? Seu emocional tá como? Tá gostando de alguém? Não é isso que a gente faz com os filhos naturais, com os da fé igualmente. Isso que Deus está falando. A gente vai ler aqui um texto que os irmãos conhecem, quando Jesus está na cruz, e ele olha para a mãe dele e para João e fala assim, para a mãe Maria, aí está o seu filho e aí está a sua mãe. Aí a palavra fala que daquele momento João pegou ela e levou ela para a congregação, para o templo, para a sua casa. Ele adotou ela como mãe dele, adotou uma viúva. Talvez é bom ler esse texto, porque o catolicismo ensina que Maria é mãe dos homens quando Jesus traz essa definição. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Aí veio essa doutrina, mas biblicamente é isso que você está dizendo. Talvez seria bom o texto, abre aí, Vanderlan, você pode ler? E pode pegar aí outras, alguém pega outra tradução que tiver. O texto é João 19, 26 e 27. Tá, porque foi a dedicação, a doutrina católica que Maria é a mãe, foi quando Jesus fala isso. E na realidade é exatamente o que você está falando aí, é uma adoção de um cuidado, que provavelmente Maria já estava viúva, José já tinha partido, provavelmente. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, mulher, aí está o seu filho. Depois disse ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Amém. E aí a adoção não foi de Maria para João, foi João quem adotou Maria. Então esse é um texto que eu achei muito forte, ele levou ela para casa. Aí falando para os jovens, né, os mais jovens, adoção é com vocês também. Aqui o João adotou Maria. Maria nessa idade, aqui já estava mais avançada, né? Jesus estava com 30 e alguns dizem 33, outros 35 anos. Ela já não era mais uma garotinha, né? E a expectativa de vida naquela época era baixa. E ela foi adotada. Então, irmãos, a parte da adoção, eu queria terminar com esse texto com os irmãos, para a gente olhar isso com bastante carinho. Levou para a sua casa. Eu adoto uma pessoa quando ela começa a fazer parte da minha vida, da minha casa. Não é reunião de discipulado. Vamos fazer uma reunião de discipulado. Vamos fazer uma reunião de grupo caseiro. É parte da minha vida. Vem e vê. Aí a pessoa vai ver minha casa, como eu pastoreio minha casa. Aí ela vai, opa, agora eu comecei a entender o propósito de Deus. Só que eu quero fazer um alerta. Se os irmãos, eu vi que os irmãos ficaram bem animados, falaram, agora eu vou adotar. Então eu quero fazer um alerta para os irmãos, para não adotar errado. Lá em Provérbios 30, versículos 15 e 16. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra que nunca se dessedenta e o fogo que nunca diz é o bastante. Então vou falar com os irmãos, Deus me levou a entender isso aqui, porque isso aqui é um texto escrito na forma poética, né? É um pouquinho mais complicado quando a gente lê assim, opa, o que está querendo dizer aqui? Mas vamos lá. As filhas da sanguessuga, elas nunca estão satisfeitas. São pessoas que, por mais que você invista nela, você não atende a necessidade dela. Você vai investir nela a vida inteira e ela vai continuar dê, sempre quer mais. Nunca tá bom para ela. Eu não posso ser essa pessoa. Essa é uma palavra para eu pensar em mim primeiro. Eu não posso ser a pessoa que nunca está satisfeita. Eu sempre quero que os irmãos façam algo por mim. O cuidado dos irmãos nunca está bom o suficiente para mim. Mas aí, beleza. Mas agora, continuando. E essas 3 que nunca estão satisfeitas e 4 que nunca dizem é o bastante. A primeira é o Sheol.
O Sheol é o mundo dos mortos, a sepultura. Onde é o mundo dos mortos aos olhos de Deus? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que não crê, já está condenado. O mundo dos mortos é o incrédulo. Para Deus ele já está morto. Se você tentar adotar um ímpio, você vai se dar muito mal. Porque o ímpio ele está morto espiritualmente. Por mais que você invista no incrédulo, você vai perder o seu tempo. Às vezes você acha alguém que você quer que essa pessoa converte. E você adota ela e ela não converte. E você vai ficar gastando tempo com o ímpio. Ele é o mundo dos mortos. Não gaste tempo com o ímpio. O que o ímpio precisa é de Jesus. Ele não precisa de uma família. Aí quando ele receber Jesus, aí ele vai ter uma família. Vai ser inserido na família. Tudo bem. Aí, opa, eu não sou ímpio. Já me safei dessa. Vamos para a próxima. A terra que nunca se dessedenta. Não, o ventre estéril. O ventre estéril já aperta o nosso calo. O ventre estéril é aquele que não produz, não frutifica, não gera vidas. Se eu não gero vida, irmão, eu não fico satisfeito no reino de Deus. Fica cansativo caminhar até com a igreja. Eu nunca estou satisfeito. Aí os irmãos falam, tem que fazer mais evento. Não, tem que ter mais reunião. É porque eu não gero vida. Eu não produzo fruto. Fico inventando moda. Nunca estou satisfeito. Então, você está adotando alguém, observa também, agora mudando de lado. Produz fruto essa vida aí. Eu estou investindo. Está dando fruto? Se não está, também você vai caminhar léguas e não vai produzir nada. Mas é primeiro para olhar para mim mesmo. Eu estou produzindo fruto? Se eu não estou, e às vezes eu estou meio chateado com a vida da igreja ou com Deus, o problema é esse, é que eu não produzo fruto. Eu nunca fico satisfeito. O próximo. A terra que nunca se dessedenta. E quando eu li isso aqui, eu falei, eu não sei o que é não. O que será que quis dizer com a terra que nunca se dessedenta? Biblicamente, que eu falei, eu posso até inventar um negócio aqui para os irmãos lá, que faz sentido e cola. Jesus falou assim, a parábola do semeador, que parte da semente caiu entre as pedras. E ela logo brotou. Só que veio o sol e ela secou, porque as suas raízes não eram profundas. A semente que cai entre as pedras é uma terra que nunca fica úmida. Ela é drenada. Ela está sempre seca. Você joga água e ela não fica satisfeita. Nós não podemos ser essa semente. Recebeu com alegria, mas depois nunca fica satisfeito. Não tem raiz profunda. Aí eu falei assim, raiz profunda, aí Jesus falou comigo, que busca direto da fonte. Eu tenho que buscar direto da fonte, que é o Senhor. Se eu não vou direto na fonte, os irmãos podem se reinventar para me estimular a andar na fé. Não adianta. Vamos fazer o estudo bíblico, nós vamos ler a Bíblia, projeto de ler a Bíblia em 1 ano. E você está lento? E não, agora vai ter reunião de oração. Não, vai. Se eu, na minha casa, não busco direto da fonte, eu nunca fico satisfeito. Então você começa a caminhar com alguém, você percebe que essa pessoa só faz o que dizem para ela fazer. É só empurrando. Se não parar de empurrar, ela para. Ela não anda sozinha. Ela não tem intimidade com o Senhor. A raiz dela está na pedra. É superficial. E o último que ele diz aqui é o fogo. Aí foi outro que eu fiquei meio na dúvida. Falei, o que é o fogo, Deus? Aí ele me lembrou lá de Tiago. E em Tiago ele diz que a língua é um fogo. Quem fala mal do cuidado da igreja, irmãos, nunca fica satisfeito também. Aí eu tenho que tomar bastante cuidado para não reclamar do cuidado dos irmãos. Tiago fala, a língua é um fogo, ela é um fogo consumidor. Aí você percebe que você anda com alguém que fala mal do cuidado da igreja, ele está sempre reclamando. Ah, não tem festa. Aí tem festa, não, mas a festa não foi boa. Ah, não tem retiro. Aí tem retiro, às vezes nem vai no retiro. Ah, não, eu não vou porque a retiro, quando é nesse lugar eu não gosto. Ou por causa... Quem fala mal do cuidado da igreja nunca está satisfeito com a igreja de Deus. Então eu tenho que tomar cuidado com a minha língua quando eu for falar da igreja do Senhor. Porque para ele, ela é santa e imaculada. E quer dizer, quando eu estou reclamando da igreja, eu não estou entendendo o meu papel. Porque o meu papel é de servir os irmãos e não de ser servido pelos irmãos. Então, essas são as filhas da sanguessuga. O incrédulo, o que está sempre reclamando do cuidado, ele quer ser sempre servido. O que não tem profundidade com o Senhor, ele não busca direto do Senhor, direto da fonte. E o que não frutifica, o ventre estéril. Essas sanguessugas nunca estão satisfeitos. Não sejamos uma sanguessuga. Então aqui a gente
termina esse ponto, né, que eu queria falar com os irmãos, para não adotar uma sanguessuga. Se você for adotar, não adote uma sanguessuga. Não perca o seu tempo. E agora a gente vai entrar no ministério familiar. Então eu falei com os irmãos, falei da carreira dos filhos, falei que nós temos que adotar, e agora eu quero falar sobre família. Porque isso é um conceito que nós temos que ter impregnado no nosso coração. Porque a gente veio do meio religioso que ensina que igreja não é a minha família. Nós aprendemos que igreja é alguma coisa lá fora. Eu vou lá na igreja. Eu não entendo, minha casa para mim não é igreja. Até entendo, minha esposa é minha irmã em Cristo, beleza. Mas igreja é lá no retiro, é no grupo caseiro, lá está a igreja. E não é, igreja é a minha casa. Então eu quero falar sobre o ministério familiar. Vamos lá em Timóteo, esse texto conhecido dos irmãos, Timóteo 3, de 1 a 5. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, e o bispo é quem exerce uma função de pastoreio, de cuidado, presbítero, deseja uma nobre função. Ele falou, é uma boa ideia, desejo mesmo. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. E deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então aqui, segundo Jamel, Paulo estava sendo muito misericordioso, que está falando assim, se esse casal aí não consegue cuidar nem da casa deles, imagina se der mais umas vidas para eles cuidar. É que eles não vão conseguir mesmo, vão se embananar. Então não faz isso com eles não. Não põe esse fardo não. Irmãos, Paulo ordena o pastoreio da igreja com base na família. Vocês estão vendo aqui? Ele fala assim, você pega uma família que é joia na fé, e esses aí você põe para governar a igreja. Ele sustenta todo o ministério da igreja na família. Mas aí o Senhor falou comigo, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha casa tem que ser um local de salvação para as nações. As pessoas vão lá em casa para conhecer a igreja de Deus. Elas não vão na reunião para conhecer a igreja de Deus, elas vão lá na minha casa. Na minha casa tem que acontecer algumas coisas que são importantes. Na minha casa tem que ter, o Luiz comentou, tem que ter o perdão, tem que pedir perdão, eu tenho que perdoar. Na minha casa tem que ter oração. Mas tem que ter outras coisas também. Na minha casa tem que ter imposição de mãos, orar para curar a enfermidade, tem que ter profecia. Todos os sinais que Deus colocou para a igreja podem estar lá em casa, porque a minha casa é a igreja do Senhor. Então eu tenho que frutificá-los lá em casa, eu tenho que pelo menos buscar encontrar essas coisas lá em casa. Não quer dizer que eu vou achar todas as coisas, mas essas coisas têm que estar acontecendo lá em casa, para quando as pessoas vierem, elas só vão entrar dentro da arca, e elas vão começar a participar da igreja de Deus. Então, se eu só me manifesto dons quando eu vou nas reuniões, eu não entendi. Eu tenho que manifestar eles primeiro na minha casa, lá que é o lugar de manifestar os dons, e depois eu vou manifestar eles em público também. Vamos ler Colossenses 2, 9 e 10. Está escrito, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que é pleno, irmãos? Completo, não falta nada. Então, a igreja é a plenitude de Deus. Na igreja não falta nada. Eu sou a igreja, minha casa é a igreja. Ele é tudo em todos. Então não tem empecilho nenhum para que eu manifeste os dons de Deus na minha casa. Efésios 1, 22 e 23. Eu gosto desse texto. Está escrito, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Aqui ele vai além. Ele fala que a plenitude de Deus, aí eu esperaria ele falar assim, é Jesus. Aí ele falou, não, a plenitude de Deus é o corpo de Cristo. É a igreja na terra. Nós somos na terra a plenitude de Deus. Se eu sou na terra a plenitude de Deus, lá em casa, não dá para ficar para trás. Então, essa é a base
Vamos citar aqui, por exemplo, o apostolado, o pastoreio, o evangelista. A base é lá em casa. Os ministérios, eu até falei ontem, né? E qual é o meu ministério? É só você ver o que você faz na sua casa. Como você ordena a sua casa. Você vai manifestar ele primeiro lá. Eu tenho que manifestar primeiro o meu ministério na minha casa. Então, se eu pastoreio minha casa, aí eu posso pastorear a igreja de Deus. Se eu não faço isso lá em casa, como eu vou pastorear a igreja de Deus? Se a Bíblia lá em casa é só quando eu ponho um vídeo no YouTube ou quando eu vou na reunião, como é que eu vou trazer ensino para a igreja se eu não ensino na minha casa? Deus fez dessa forma, irmãos. Por quê? Porque Ele quis. Não estou aqui para discutir o motivo. O fato é que Deus colocou a base dos ministérios da igreja nas famílias, como Ele quis. Mas olha que legal aqui. Jeremias 44, 18. Vou mostrar para os irmãos onde está a pedra no nosso sapato. Onde que está o nosso probleminha. Onde que a gente erra. É nesse lugar aqui. Jeremias 44, 18. Porque a gente erra, né? Infelizmente. Aí isso aqui era o povo de Israel na época dos reis. Vou contextualizar os irmãos. Esse aqui era na época dos reis, no final dos reinados, quando o povo ia ser levado para a Babilônia. E Jeremias estava lá profetizando, e Jeremias, conforme os irmãos sabem, só profetizava coisa ruim. Então o povo não gostava muito de Jeremias. Aí o povo foi reclamar com Jeremias. Olha o que eles falaram para ele. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. O 19. E as mulheres acrescentaram. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma de imagem dela e derramávamos ofertas de bebida para ela? Agora vamos lá. Jeremias 7,18. Já aproveita aí que está para a gente fechar esse assunto, que é as duas vezes que aparece a rainha dos céus no livro de Jeremias. 7,18 agora. Olha que legal. E vocês vão ver que é o que acontece na nossa geração. Nessa geração. Está escrito: os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses que provocarem a minha ira. Para provocarem a minha ira. Então aqui era o povo reclamando com Jeremias. Falou assim, quando a gente oferecia oferta para a rainha dos céus, a gente não passava fome. A gente estava prosperando, estava legal. Outra coisa interessante, quem é que fazia o trabalho mesmo? Que tomava a frente? Eram as mulheres. Os homens davam consentimento, que é só acender o fogo, né? E os filhos ajudavam juntando a lenha. A nossa geração aprendeu que as mulheres devem sacrificar os seus filhos em benefício do bem-estar financeiro da casa. O importante é que as nossas casas sejam prósperas. Se os filhos tiverem que buscar lenha, não tem problema. O importante é que a rainha dos céus, quem é a rainha dos céus aqui? Jesus falou, não tem como ser vencedor, Senhor, você verá a Deus ou ao dinheiro. Nós temos aprendido isso, que as mulheres têm que garantir o bem-estar financeiro das suas casas. E os homens? O que os homens fazem aqui? Faz nada. Tá bom. Acendi o fogo. Só acendi o fogo, só dava consentimento. Tá bom, sim. Temos aprendido que os homens têm que ser o quê? Pelo mundo. Fazer o sacrifício, a primeira coisa era acender o fogo. Eles davam a partida para a desgraça, né? Dava consentimento. Mas quem fazia o bolo e tudo eram as mulheres. Hoje o Espírito, a ideia que atua no mundo é de homens que só dão consentimento. Eles não fazem o bruto. E a mulher corre atrás e se desenrola. E os filhos pagam o pato. Eles que buscam. O pior aqui era o quê? O que era o pior desse tudo aqui? Buscar a lenha, gente. Alguém já teve o desprazer de buscar a lenha? Que não ficava do lado de casa, não. Quem pagava o pato eram os filhos. Quem estava sendo sacrificado mesmo nessa história eram os filhos. Esse é o espírito que tem atuado na nossa geração. A gente tem que estar atento. Homens fracos, acende o fogo. Mulheres muito ativas. E os filhos sem pai e sem mãe. Porque nem para buscar a lenha o candango ia. Mandava as crianças ir. Era para o pai buscar a lenha, né? Serviço pesado. Nem isso ele fazia.
queria colocar a filhinha na creche. Ele não queria colocar, mas ela convenceu ele que seria melhor pôr a criança na creche o dia todo. E ela ia para o mercado de trabalho para buscar recursos para casa, para que a filha tivesse um futuro tranquilo lá na frente. Você entendeu? Então eu disse, olha, eu acho que vocês deveriam considerar isso diante de Deus. Colocar diante de Deus se é isso que... Esse é o futuro. Que futuro você quer dar para sua filha? Eu estava com a Rita, conversando com eles, e falei assim, esse é o futuro. Qual o futuro que você quer dar para os seus filhos? O que sua filha vai aprender nessa idadezinha lá naquela escola? Você entendeu? Você é que precisa inculcar nela, a partir de agora, o que ela vai ser lá na frente. Você vai terceirizar isso para uma pessoa que não conhece Deus. Então, o que você vai dar para ela? O que melhor que você está dando para ela? Você acha que deixar uma fortuna, deixar uma herança, deixar não sei o quê? Isso é o bom para ela? Qual é a herança? A herança é Cristo. Aí ela considerou, estão ainda considerando. Entendeu? Que às vezes o marido acendeu a lenha, não, vai, fica tranquilo. Aí ficou, entendeu? Aí coloca o filho, sacrifica o filho lá. Coloca a responsabilidade da educação, do ensino, da fundamento daquela criança na mão de pessoas que nem conhecem o Senhor e nem sabem o que ela está sendo ensinada. Corroborando com isso daí, quando Ana, mãe de Samuel, lembra que ela ora, ela vai orar porque ela era estéril, aí Deus dá um filho a ela, ela fala assim, eu vou consagrar meu filho ao Senhor, desde pequenininho. Aí ela fala isso com Eli, que era o sacerdote, só que ela fala assim, vou ficar com ele até ele desmamar. Naquela época não desmamava rápido, né, irmãos? Porque não tinha muito recurso para dar para criança. Então fica no peito até secar a mãe. Mas ela ficou com ele. E olha que interessante. E para onde que ela ia mandar ele depois? Para o templo, para o serviço sacerdotal. Nem para isso ela abriu mão de ficar com o filhinho dela enquanto ele era pequenininho. A formaçãozinha dele de pequenininho, Samuel, foi da mãe. Ela não abriu mão disso. E eu que ela tinha prometido para Deus ainda, né? Então nós vimos aqui onde está a nossa dificuldade, a nossa geração. É porque a gente gosta de bem-estar financeiro. Sempre foi esse problema, irmãos, não é nós. A gente sempre está correndo atrás disso. E não é que é ilícito a gente correr atrás, a gente deve mesmo. Só a gente tem que ter atenção. Qual é o preço que eu estou pagando para alcançar isso? Agora vamos continuar aqui. Malaquias, eu citei esse texto para os irmãos ontem, vamos ler agora. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aí pegou pesado. O profeta Elias veio, segundo Jesus. Ele falou assim, veio. Ele perguntou, já veio? Eles nem viram que ele veio, mas ele veio. Nem perceberam, mas o profeta Elias já veio. Está faltando vir o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Só que olha que interessante que ele falou. Que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse converter aqui, ele não está falando de afeto natural. Ele está falando de fé. Os pais adotarem os filhos na fé. Eu fazer minha filha ser minha discípula. Eu tenho que querer que ela seja a minha discípula. A filha natural ou na fé. E a minha filha precisa de me adotar. Aí eu dei o exemplo de João. Para os jovens, adotem os seus líderes. Adotem eles. Não é só você que precisa de alguém, de um apoio. Adotem os seus líderes. Filhos, adotem os seus pais. Seus pais precisam da ajuda de vocês também. Você acha que é fácil ser pai e mãe? Você acha que pai e mãe não erra? Erra. Outra coisa, os pais têm que cuidar do ministério dos filhos. Eu falei isso. Os pais têm que ficar de olho no ministério dos filhos. E os filhos têm que cooperar com o ministério dos pais. O texto da sanguessuga está em Provérbios o quê? Provérbios 30, 15, 16. Bom, o Daniel está aconselhando a igreja que os filhos adotem os pais. Está aconselhando a igreja que as ovelhas adotem o pastor. Amém? Amém. Não tenha dúvida
que isso é uma grande verdade e necessidade. Normalmente vão pegar de filhos, não vou falar das ovelhas, os filhos. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá, só pede. Filhos, tem um limite. Amém? Seu pai, sua mãe gostaria de te dar mais do que te dá. Só que não, às vezes não pode, eles não têm condições e também não pode dar tudo, porque a maturidade vem com sofrimento, né? Então, você vê filhos adultos, adolescentes, insatisfeitos com os pais porque não está dando tudo que eles querem. Há 3 coisas que nunca fartam, nunca se fartam. Sim, há 4 que dizem não basta. Tem filhos que os pais dão de tudo e mais um pouco, e eles são insatisfeitos com os pais. A sepultura, você enterra uma pessoa, daí X tempo pode enterrar outra, daí X tempo pode enterrar outra. A sepultura nunca vai encher. Pessoa que colocou lá vira pó com o caixão e tudo. Não vai encher nunca. Cuidado, filhos e ovelhas no caso, com coração de sepultura. Nunca enche. Tudo que dá é pouco e quer mais. A madre estéril, a mulher estéril, a madre dela nunca enche. A terra que não se farta de água. Eu sou agricultor e já plantei em terra e depois parei de plantar, porque eu mexia com hortaliças, não tinha condições. Você irrigava, drenava, principalmente terra que tem muita pedra ou arenosa. Filhos que tudo que dá, ele consome e a alma dele está insatisfeita, querendo mais. Cuidado, filhos, com isso. E o fogo que nunca desbasta. O pai dá um tênis, ele quer outro tênis. Você já fez uma fogueira? Você põe lenha, queima. Você joga mais lenha, queima. Se você tiver à disposição de ficar o resto da vida jogando lenha na fogueira, ela vai queimar tudo. E se você não jogar lenha, ela vai apagar. Então é o que o Daniel está falando aqui. A gente vê isso às vezes com filhos insatisfeitos, com pais que dá tudo. E às vezes vê filhos insatisfeitos com pais que não pode dar. Ele reclama que o pai não pode dar. Certo? Então, aqui é um ensino que ele está falando ali, uma coisa muito séria. Isso cabe na igreja também. Tem uma frase que um favor feito repetidas vezes vira obrigação. Às vezes você vai ajudar uma pessoa todo mês, depois ela acha que você tem que ajudar no resto da vida. Se parar de dar, acabou. Porque virou uma obrigação, né? Então, é isso. Segue. Seguindo, né? Mas é isso mesmo, irmãos. Atenção ao nosso coração nesses princípios. Mas então, irmãos, continuando. Vamos ler Atos 16, 31. Os irmãos conhecem, vou ler aqui porque os irmãos... Aqui ele fala assim, creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Baseado no texto de Malaquias. Se o coração dos pais não se converter aos filhos, o que Deus falou que ia fazer? Amaldiçoar a terra. Uma casa que o coração dos pais não está convertido aos filhos e dos filhos não está convertido aos pais, aos olhos da palavra é uma casa maldita. É uma casa maldita. Hoje a gente tem uma polarização aí no mundo, as pessoas ficam discutindo isso. Né? Proteger a família. Não tem umas coisas assim? Porque a base da sociedade é a família. E esse texto está falando isso. A base da sociedade é a família. Uma sociedade que não tem uma família bem estruturada é uma maldita sociedade. Isso é um princípio de Deus. Eu preciso ter atenção a isso. A minha casa vai ser salva. Creio no Senhor Jesus, serão salvos tu e tua casa. O meu coração tem que se converter para a minha casa. Eu tenho que ter esses olhos de Deus. Dos filhos, coração converta aos pais. O Luiz colocou, adota o seu pai, sua mãe. Adota eles, ajuda eles.
Queira fazer deles, vou brincar aqui, seus discípulos, vamos colocar assim, seus filhos. Ajuda eles no que eles estão fazendo, tanto na sua educação, quanto no ministério e na vida particular deles. Isso é um princípio de Deus. Ele não falou só que converter o coração dos pais aos filhos, ele falou dos filhos aos pais. Então, irmãos, essa é uma palavra assim, que o Senhor tocando no meu coração. A gente sempre fala de sinais dos fins dos tempos, né? Sinais dos fins dos tempos, não ficam nessa? Aqui está bem claro, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Também é aí uma profecia para os últimos dias. Famílias fortes. Irmãos, em lugares onde a igreja é perseguida, os irmãos sabem disso. São as famílias. Tem uma história bem interessante. Eu não sou perito nessa área, porque é cultura do Japão. Mas o cristianismo, de forma geral, tanto o protestante quanto o católico, ele foi muito perseguido no Japão. Os japoneses não aceitavam outra religião lá. Mas o cristianismo sobreviveu no Japão por muitos anos, dentro das famílias. Os pais ensinavam para os filhos, os filhos para os seus filhos. Publicamente eles não falavam, porque era caixa. Eles viviam o cristianismo em secreto, dentro de suas casas. A base da igreja é eu dentro da minha casa. Não é eu na reunião, não é eu em público. Vamos ler Lucas 8,39. Aqui é quando Jesus cura expulsa os demônios do Gadareno. Aí ele queria seguir Jesus, né? Tá certo. Aí Jesus vira para ele e fala: volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade quanto Jesus tinha feito por ele. Mas Jesus falou para ele voltar para onde? Casa. Converteu, vai para casa. Vai lá na sua casa mostrar o que o Senhor fez por você. Então você vê várias vezes Deus se voltando para casa. E voltando ao que eu tinha falado no início dos irmãos. Eu preciso fazer da minha casa, igreja. E assim eu vou fazer da igreja, minha casa. Agora vamos mudar de tópico, irmãos. Falei então que a gente estava falando sobre, quem pegou atenção aí, ministério familiar. Chamando a atenção para os irmãos. Porque no espírito religioso, de onde nós viemos, nós sempre aprendemos que ministério era na congregação. Ao pastor, na congregação. Sempre alguém exerce um ministério na congregação. E o Senhor me chamando a atenção. É dentro de casa. O ministério é dentro de casa. O Luiz fala isso, acho que o Jamê também já falou, que a gente perdeu uma grande chance na pandemia, né? Para viver esse princípio, exercer ministérios dentro de casa. Se a gente tivesse parado para pensar, por exemplo, nós gostamos de retiro, onde há derramamento, onde há cura, a gente não gosta. É bom, né, irmãos? Alguém vem cá e dá uma profecia, irmãos, Deus me falou isso. A gente gosta dessas coisas. É bom, não estou criticando, não. Então a gente viveu 2 anos sem retiro. Aí então acabou profecia, acabou cura, derramamento, porque não tem retiro, não tem reunião geral. Aos olhos de Deus, é coerente isso? Deus não parou. Se parou de acontecer essas coisas, quem que parou? Eu. Porque eu entendo que eu só faço essas coisas na congregação. Eu não entendi que eu tinha que fazer na minha casa. Então o Senhor está me chamando a atenção para isso. Volte os seus olhos para exercer o seu ministério dentro da sua casa. Com dons, com tudo. Então agora a gente vai mudar para o assunto para exercendo um ministério. E eu queria ler com os irmãos João 2,17, quando Jesus vai lá no templo e derrubou a mesa dos cambistas, aí os discípulos lembraram de que o zelo da sua casa me consumirá. Aí exercendo um ministério. Como que eu sei que eu estou exercendo um ministério? Seja lá qual for o meu ministério. É fácil. Está me consumindo? Está gastando meu tempo, meu dinheiro, a minha paciência? Eu estou exercendo um ministério. O zelo da tua casa me consumirá. Não tá leve? Então eu não estou exercendo nada. Para Deus não tem valor nenhum. Não, eu até tenho uma função lá na igreja, mas é bom, tranquilo, só. Tá bom, é isso mesmo. Chega lá quando Jesus voltar, tá bom, fica ali na favelinha. Para saber se eu estou fazendo algo de útil para o Senhor, é só eu avaliar. Tá gastando meu tempo? Isso aí que eu estou fazendo pela igreja? Está me exigindo? Então eu estou de fato exercendo um ministério. Não, então eu não estou. É simples de entender. O zelo da tua casa me consumirá. Então eu não tenho zelo.
Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 15, ele fala assim: gastarei e me deixarei gastar. Duas coisas. Um é eu vou e faço, gastarei. E o outro, me deixarei gastar. Alguém vai me usar. Me deixarei gastar. Então ele está exercendo um ministério. Dessa vez eu não estou falando dos irmãos 12 ministérios, porque eu não quero que os irmãos se fixem numa ideia. Eu quero que os irmãos se fixem em serviço. O que eu faço pelo Senhor e dentro da minha casa. Agora vamos lá em Lucas 16, esse a gente vai ler. 9 e 10. Por isso, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, às vezes, aquilo que tem para eu fazer na minha casa, eu acho que é pouco. Aí eu não levo a sério. Eu queria uma função importante. Se eu não sou fiel no pouco, eu não sou fiel no muito. Mas olha que legal que ele fala assim, para a gente usar as riquezas deste mundo para ganhar amigos. Essa passagem aqui, ele fala isso, Jesus tinha falado daquela parábola do administrador infiel. Ele ficou sabendo que o patrão dele ia mandar embora. Aí ele fala o seguinte: vou pegar os caras que estão devendo meu patrão e vou dar um desconto para eles na dívida aqui. Quando ele me mandar embora, os caras vão gostar de mim. Todo mundo vai querer me ajudar também. E Jesus falou que o cara foi inteligente. Ele elogiou esse administrador, né? Aí o Senhor me mostrou. Esse administrador, mas a palavra fala que ele é infiel. Ele é infiel. Eu, pelo menos, poderia ser um administrador infiel. Pelo menos isso. O que é o administrador infiel? Ele é infiel a quem? Às suas próprias riquezas, a Satanás. Ele é infiel ao príncipe desse mundo. Ele não usa as riquezas desse mundo com direito. Ele usa para abençoar a igreja. Ele é infiel. Ele é um administrador infiel. Ele tem o dinheiro e ele não usa para o benefício próprio. Ele usa para abençoar a igreja. Então aqui ele está se gastando. Ele está deixando gastar. Esse administrador infiel. Mas continuando. Romanos 12. Os irmãos conhecem o texto. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí agora eu vou juntar isso com o administrador infiel. O administrador infiel foi o quê? Ele pensou, ele foi racional. Ele não foi espiritual, ele foi racional. E Paulo vai falar para a gente aqui de um culto racional, inteligente. Tem coisas, irmãos, para a gente fazer, eu não preciso ter uma revelação de Deus. E baixou o Espírito Santo lá em casa, eu entendi o meu ministério. Tem coisa que é racional, é só eu pensar. O que dá para fazer? Porque eu consigo na minha vida secular pensar o que vai ser bom para mim profissionalmente. Eu consigo fazer isso, eu paro e penso. Que eu não consigo fazer isso na igreja? O que seria bom fazer na igreja? O que seria bom eu fazer na igreja? É um culto racional. E ele fala aqui que isso é um sacrifício. Mas é um sacrifício, porque eu vou até pensar e falar, acho que isso não é para mim não, mas na verdade eu não quero fazer o sacrifício. O culto racional. Tem coisas, irmãos, que não precisa de muita revelação. É só parar e pensar que eu descubro o que precisa de fazer. Eu estou falando aqui, continuando o assunto, irmãos, exercendo um ministério. Apocalipse 3, 15 ao 17. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Então o frio veio primeiro, hein? Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então esse quente ou frio, geralmente a gente associa a espiritualidade, né? Estou fervoroso, estou desanimado. Não é isso que está falando aqui. Perceberam o que ele está falando? Riquezas. O morno, ele está dividido entre a obra de Deus e ganhar dinheiro. Às vezes isso que nos divide. Eu quero gastar mais tempo para ter uma vida próspera do que para investir no Evangelho. Aí Deus está falando que eu sou morno. Eu fico dividido entre um e outro. Às vezes não vou bem em nenhum dos dois. É o pato, né? Faz tudo e nada direito. Aí voltando aqui lá no texto de Jeremias, qual que era o problema lá das mulheres da família? Que a rainha dos céus não deixava faltar? Nada. Problema financeiro de novo. O administrador infiel, dinheiro de novo.
Jesus falou, a semente que cai entre os arbustos, cuidados desta vida. Esse é o maior problema que nós temos. A gente se envolve muito com os cuidados do mundo e a gente coloca a obra de Deus em segundo plano. E o plano de Deus, baseado até no administrador infiel, é que eu entenda que tudo que eu faço é para edificação do corpo. Se eu entender isso, eu vou no meu trabalho com esse intento. Tudo que eu fizer é para a edificação do corpo. Então, Deus deixa de ser um fardo para mim e passa a ser o meu meio de vida. Aí eu vou ser quente. Agora, se eu não for ser quente, melhor que eu seja frio. Por quê? Aí eu vou investir mesmo meus recursos, meu tempo nas coisas dessa vida e vou prosperar. É melhor do que ficar no meio do caminho. Então, é isso que está falando aqui. Olhando para a nossa família. Às vezes a gente fica morno. Eu invisto em Deus. Aí os filhos viram pato. Os filhos viram tudo pato. Eles não são bons em nada. Eles são crente meia boca e são incrédulo meia boca. Tem que ser quente ou frio. O meu ministério em casa. O pato não anda direito. Não nada direito. E nem voa direito. Não faz bem nenhum desses. Exatamente. Crente pato. Eu não quero ser crente pato. O que eu vou fazer para o Senhor, eu vou fazer com zelo. Vai me consumir. Dedicação. E isso meus filhos vão ver. Aí que é voltando ao exemplo dos filhos. Vocês acham que a minha filha não vai ver a minha dedicação ao Senhor? Vocês acham que ela não vai saber? A primeira vai perceber. Vai olhar assim. Meu pai é pato. Ele faz, mas não é aquela coisa. Não é prioridade para ele. Ela vai ser a primeira a perceber, irmãos. Eu não posso ser crente pato. Eu tenho que fazer as coisas do Senhor com zelo. E Deus vai saber disso. Vamos lá agora, aquele texto de Malaquias, que é uma delícia de ler. Malaquias 1, 8 e também o 13. Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ao 13. E ainda dizem, que canseira! E riem dela com desprezo, diz o Senhor. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Então, às vezes, irmãos, a gente quer dar para o Senhor o bezerro cego. Vou orar na hora de dormir. Aí eu durmo no meio da oração, estava com muito sono. Não é? A gente às vezes não faz. Tem que ler a Bíblia aí rapidinho li. Quantos versículos por dia? O meu projeto é ler um capítulo por dia. Não li. A gente vira e mexe, a gente quer dar para Deus o bezerro manco, o animal cego. Deus sabe disso, irmãos. Enganando ele, a gente não está. A gente está tentando enganar a nós mesmos. Aí outro detalhe que é interessante, que ele fala assim, que canseira. Aí ainda vira uma canseira, né? Ai, meu Deus, aquela reunião lá em casa é uma canseira. Tem que fazer mesmo. Aí vai ter retiro, mas que misericórdia, não tem lugar de dormir direito lá. Mas que canseira, chega lá, tá chovendo, a luz foi embora. Que canseira. Porque aquilo para mim não é muito importante. Por isso que eu dou o bezerro cego. Irmãos, precisamos de oferecer ao Senhor o melhor de nossas vidas. E Deus, quando ele estipulava a lei, ele queria, era o primogênito. Você comprou o boizinho e a vaquinha, está lá no seu quintal. Aí a vaquinha ficou prenha. Nasceu o primeiro bezerrinho, você fala assim, agora vai dar certo. Meu negócio agora vai funcionar. Criou, até que enfim criou, fiquei criando esses bichos tem 3 anos. Agora que essa vaca pariu, vou ter lucro. Era esse que Deus queria, era a primeira cria. A primeira cria, irmãos, é o que deu certo. Esse é o melhor que eu tenho. Agora vai. Esse eu entrego para Deus. Aí, por exemplo, eu época de estudante, eu tô cheio de energia, né? Esses meninos, pessoal novo aqui, ó. Esses meninos estudam, vira noite, olha lá. Aí gasta a energia dele com aquilo ali. É a primeira cria dele. E o Senhor, aí, na hora de dormir. Porque não vai gastar a energia dele com a palavra de Deus. Não estou falando isso, tá, irmãos? Dando um exemplo. Eu tô no vigor da minha juventude, vou gastar tempo com Deus. Aí eu tô lascado. Quando eu estiver velho, não dá mais para estudar. Não aguento mais. Quando eu estiver bebê, então, aí já era. Isso que a gente não pode fazer isso. O nosso ministério tem que ser assim, a menina dos nossos olhos. Eu vou investir, eu vou gastar minha energia com isso aqui. Isso aqui vai dar certo. Porque senão é o bezerro cego. E Deus sabe, não adianta, não vou enganar ele.
E se eu fizer isso, vai virar uma canseira. É só dar prazo. Dá prazo, vira uma canseira caminhar com o Senhor. Então, assim, irmãos, isso dá para medir racional. Eu consigo parar, analisar meu dia, eu fecho meu olho e penso assim, a minha dedicação ao Senhor é o primogênito? É o melhor que eu tenho? Então, nisso aqui, irmãos, exercendo um ministério, eu queria falar com os irmãos, exercendo um ministério, eu tenho que me desgastar, tenho que me dar trabalho. Eu tenho que fazer aquilo ali com zelo. Se eu estiver fazendo algo que está me desgastando, eu estou acertando. Se eu estou com aquela vida morna, tranquila, daqui canseira, eu não estou acertando o alvo. Eu não estou exercendo o ministério. Então a gente vai parar finalizar essa parte aqui de exercendo o ministério. E agora eu vou entrar no outro assunto, que eu vou puxar agora a sardinha para o lado que eu estou me dedicando um pouquinho mais, visto que eu tenho uma filhinha, uma princesa. E eu quero falar, exaltar aqui na palavra de Deus, o ministério de algumas mulheres que se destacaram muito, apesar de passarem, às vezes, despercebidas. Porque quando eu falo de ministério, não estou restringindo aos homens. Homens e mulheres exercem ministérios na vida da igreja. E são igualmente importantes. Quando Deus fez Adão, colocou ele lá sozinho, vamos ver se os irmãos sabem. Adão pediu uma mulher? Não, Adão não reclamou, não. Ele estava bem lá sozinho cuidando dos bichos. Foi Deus que inventou. Tanto é que depois ele joga na cara de Deus. A mulher que tu me deste. Não foi isso? Mas Deus usa duas palavras para definir a mulher. Os irmãos sabem qual é? As duas palavras que Deus usa para definir a mulher quando ele faz Eva. Ele usa duas. Que lhe correspondesse e auxiliasse. E Deus não usa duas palavras à toa. Deus não fica brincando de carros do mundo de andar. Vamos ver o que combina aqui. E quando ele põe uma palavra na Bíblia, ele quer dizer alguma coisa. Correspondência é de um para o outro. Eu correspondo com alguém. Aquela pessoa vai me completar. Então é de um para o outro mesmo. É o casal que se corresponde. Auxiliar, não. Não tem jeito de eu auxiliar o meu relacionamento. O meu relacionamento, eu vou auxiliar o meu próprio relacionamento. Não tem jeito. Auxiliar é para fora. Deus fez uma mulher para auxiliar o homem fazer algo para Deus. Quando Deus fez a mulher, Deus não estava pensando em Adão. Ele estava pensando na obra dele. E ele fez a mulher para ajudar o homem. Ajudar não, a palavra errada. Auxiliar, que é diferente, a completar essa obra. Então Deus fez a mulher com o ministério já de cara. Diferente de Adão. A mulher já saiu com o ministério pronto. Adão tinha que caçar o dele. Auxiliar. O plano de Deus era que a mulher auxiliasse o homem a fazer aquilo que estava no coração de Deus. Já viu qual é a maior crise dos casais hoje no mundo? É uma crise de correspondência, não é? Não deu certo. Porque Deus não fez para isso. Essas coisas sempre andam junto. Corresponder e auxiliar. Se o foco do meu casamento não for cooperar com a obra de Deus, vai ficar sem uma perna. Vai ficar só na correspondência. E a correspondência, às vezes, pode dar ruim. Mas o auxiliar na obra de Deus não falha. A correspondência sozinha não supre. É as duas coisas, corresponder e auxiliar. Então, eu vou agora chamar a atenção aqui para os irmãos. Gênesis 18. Gênesis 18, 11. Que você acha muito legal esse versículo. Aqui era quando Deus estava conversando com Abraão na porta da tenda dele, falando de que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão estava ali, passando uma luta, barganhando com Deus para ver se não destruía Sodoma e Gomorra. Os irmãos lembram desse texto? Não, se tiver 50 justos, destrói. Não, mas se tiver... E foi aquela luta ali, barganhando com Deus. E Sara estava onde? Dentro da tenda, fazendo o quê? Orelhinha em pé. Então vamos ver, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Aí Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Agora eu vou chamar a atenção para o outro lado. Para o lado de Deus, irmãos. Olha que engraçado. Abraão lá pelejando com Deus. Deus, se tiver 50 justos.
Oh, Deus, se tiver 20 justos, e gastando a lábia dele ali, né, toda a retórica dele para tentar salvar Ló. Sara está dentro da tenda. Ela deu uma... Sabe aquela risadinha assim? Foi aquela risadinha assim, discreta. Ela não deu... Não foi isso. Ela deu uma risadinha e Deus estava ligado. Deus estava conversando com Adão ligado e Sara dentro da tenda. Ela só deu uma risadinha e Deus pegou a risadinha de Sara. E Deus levou a sério essa risadinha? Existem 3 homens que Deus chama o nome deles pelo dele: Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão significa pai de muitas nações. Jacó, que Deus muda para Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Tanto Abraão como Jacó, Abraão chamava Abrão e virou Abraão, e Jacó virou Israel. Deus mudou o nome dos dois, que ele não gostava. Mas são nomes carregados de significado. Abraão, pai de muitas nações. Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. E Isaac, riso. Isaac significa riso. Por causa da mãe dele. Irmãos, olha como que Deus levou a sério essa risadinha de Sara. Ele chama riso. E Deus não mudou o nome dele. Deus aprovou o nome. Deus leva muito a sério as mulheres. Quem fala que a Bíblia é machista não leu a Bíblia direito. Deus leva muito a sério as mulheres. É só riu. E Abraão gastou a saliva dele inteira ali, naquele discurso. E não pôs o nome no filho único dele, não pôs o nome. Quem pôs foi a mulher, dando uma risadinha. Vamos ver agora 1 Samuel 1. Samuel 1, versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrasses de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres-lhe um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aí os irmãos já sabem da história que ela vai ficar grávida e vai nascer Samuel. Até aqui que a gente leu a história da família, uma família unida, apesar de que tinha umas intrigas, todo ano ia lá, e aqui Ana está orando ao Senhor, a gente sempre lembra dessa parte, de ela orando, pedindo um filho. Aí a gente não presta atenção no capítulo 2, que depois que ela tem um filho, ela vai fazer uma oração ao Senhor. Vou tentar pegar aqui o texto mais importante para a gente ganhar tempo. Vamos ler a partir do versículo 8, capítulo 2. Que isso aqui é parte da oração de Ana. Se os irmãos quiserem depois ler ela com calma, ela fala assim: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. E ele faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará dos céus, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos para essa oração dessa mulher aqui. Tinha rei nessa época aqui? Nessa época Israel não tinha rei. Tanto é que Samuel, filho dela, que ainda não tinha nascido, iria ungir o primeiro rei de Israel, que seria Saul. Essa mulher está falando que Deus ungiu o rei dele.
Ela está profetizando a respeito de Saul? Não, ela está profetizando a respeito de Jesus. Ana profetizou a respeito de Jesus. Antes de existir rei de Israel, ela falou que ele seria rei. Essa mulher aqui, irmãos, era cheia do Senhor. Ela era uma profetisa do Senhor. Ela não foi uma mulher que entrou no templo e pediu um filho. Ela profetizou a respeito de Jesus. Então, aí vai vir o filho dela, que ficou com ela enquanto ele era mais novinho. E depois ele vai ser para o templo. E ele vai ser um dos maiores profetas da história de Israel. Não é por acaso que Samuel é um dos maiores profetas da história de Israel. Ele tinha uma família com uma mãe que era uma profetisa. Lá em Êxodo 2, vai começar a história de Moisés, que os irmãos estão careca de saber, porque Moisés é o cara dos fogos de artifício, né? Abre o mar e aquele negócio todo. Fazer novela é com isso daí, certo? Aí a gente passa despercebido em outras duas mulheres que participam ali, que são quem? Uma que nem tem nome, que é a mãe dele, e a outra que é a irmã, que é Miriam. A mãe de Moisés, ela teve uma revelação dele. Ela pôs a vida dela em risco para colocar ele no rio e ainda envolveu a filha dela na tramóia. Fica vigiando aí, a Miriam. Essas duas mulheres, elas são responsáveis pela educação de Moisés. Sabiam disso? Que ele não foi educado pelo Egito. Ele ficou com ela até ele desmamar também. Tanto é que quando Moisés fica mais velho, que ele vê um egípcio agredindo um judeu, um hebreu, que ele faz? Ele mata o egípcio. Ele se identificava como hebreu. Ele se identificava como hebreu por causa da mãe e da irmã dele, porque a Bíblia nem cita a atuação do pai. Ele aparece na genealogia, que a Bíblia não falha com a genealogia dos homens. Mas o que esse homem fez? Pelo visto, não realçou, não. Mas a mãe e a irmã dele foram duas mulheres. Ele criou a identidade de Moisés com a mãe e com a irmã dele. Criou uma identidade de Moisés no colo da mãe. E Moisés, ele era treinado depois para ser um faraó. O fundamento que a mãe colocou nele foi suficiente para ele não se adaptar com o fundamento do Egito. Ele entrou em parafuso com os costumes dos egípcios. E foi pequenininho, foi criancinha. Não foi depois que ele ficou adolescente, não. Era quando Moisés era pequeno. Parece que ele foi amamentado até 2 anos e meio, pelo que eu vi aqui. Mas foi criancinha, porque depois, quando ele ficou mais velho, foi a educação do Egito. Não adiantou. Ele continuou se identificando como hebreu. A Bíblia diz que sim, ele foi educado em toda a lei do Egito. Mas só que aí, o que aconteceu? E o Luiz até falou disso ontem. A mãe foi mais rápida. A mãe foi mais rápida, ela pegou antes. Então, assim, destacando assim para as irmãs, Deus não brinca com as mulheres, ele leva muito a sério o papel das mulheres na vida da igreja. Só que ele não coloca as mulheres para soltar fogo de artifício. É uma função mais discreta, não menos importante, mas mais discreta. E às vezes a gente gosta de fogo de artifício, a gente passa vazado das mulheres. Miriam, quando ele sai do Egito, ela profetiza também. Ela sabia bem dos princípios, ela também tinha uma identidade forte. Vamos para outra mulher. Isso aí, quando Miriam profetiza, tem Êxodo 15, 20, mas profetiza. Inclusive, eu vou chamar a atenção, muitas mulheres profetizam na Bíblia, tá? É um ministério profético muito comum nas mulheres na Bíblia. Ela é em tom cântico, né? O cântico é grande. Agora vamos... Essa aqui os irmãos conhecem, ó. Lucas 1, 41. Vamos lá ver mais uma. Isso aí foi quando Maria já estava grávida, foi visitar a prima dela, Isabel, que estava grávida de João Batista. Aí aconteceu o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A mãe de João Batista era uma mulher cheia do Espírito Santo. A gente conhece João Batista, que batizava na beirada do rio e comia gafanhoto e mel silvestre. E esquece que a mãe dele é uma mulher cheia do Espírito Santo. Aí aqui, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado na terra. Os irmãos sabem disso, né? É que essa mulher tinha uma intimidade intensa com o Senhor. Você acha que Deus escolheu lá, por acaso, uma mulher para ser a mãe de João Batista? Não. E Maria? Maria, será que Maria era uma mulher cheia do Espírito Santo? Ou era só uma virgem bonitinha lá? E essa é tu mesmo, vem cá. Vamos ler para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Lucas 1, 46, mesmo capítulo. E diz: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou à humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Aí, se os irmãos, depois de curiosidade, quiser ler essa oração de Maria e comparar com a de Ana, mãe de Samuel, vocês vão ver que elas são parecidas, porque elas falaram pelo mesmo Espírito. Maria também era uma moça nova, cheia de Deus e de temor ao Senhor. Aí, estamos falando aqui da mãe natural, né? Não como os católicos entendem, da mãe natural de Jesus, uma mulher cheia de Deus. Olha que interessante. Deus, quando foi trazer a obra de Cristo, o Messias, o grande rei de Israel, ele também escolheu um lar que tinha uma mulher cheia do Espírito Santo. Ele não foi só pela genealogia de José, que era descendente de Davi. Ele escolheu um descendente de Davi, que tinha uma mulher cheia do Espírito Santo, para vir Jesus. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Mateus 1:3. Judá gerou Pérez e Zerá, os filhos de Judá, filho de Jacó, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Aí a gente vai pegar a história de Davi, né? O outro com fogos de artifício. O homem segundo o coração de Deus. Puxa a ficha de Davi. Aí você vai ver que vai aparecer essas mulheres aqui que tem que chamar a atenção. Raabe. Raabe só é citada na Bíblia por causa que ela faz uma pequena declaração quando os espiões chegam lá. Eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ela não temeu o povo de Israel chegando lá. Ela temeu o Deus do povo de Israel. Raabe, apesar de não ser israelita, ela foi uma mulher que temeu ao Senhor. E era uma improvável. Ninguém botava ficha nela. Essa daí não vai vingar, não. Aí depois disso vem quem? Da descendência dela vem Obed, que casou com Ruth. E Deus faz um livro, e eu acho engraçado que o livro chama Ruth. Não era para ser Obed? O livro chama Ruth. O livro conta a história das mulheres, e não de Obed. Ele aparece ali como coadjuvante da história. E Obed não foi um cara qualquer, não. Ele era um cara justo, mas ainda assim ele aparece ali como coadjuvante da história. Então Ruth vai ser, acho que, se eu não me engano, que é a avó ou bisavó de Davi. Davi veio de uma família muito bem estruturada. Ele também tinha avós, né, mulheres, muito tementes ao Senhor. Então aqui, irmãos, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: a gente conhece a história dos homens de Deus. Busca a ficha desses homens de Deus, vocês vão ver que tem mulheres por trás. Deus usa tanto o homem quanto a mulher, que correspondesse e auxiliasse. Deus não tirou a mulher da equação. Se tem alguém querendo tirar a mulher da equação da vida da igreja, ele não entendeu o plano de Deus. As mulheres são muito importantes na vida da igreja e principalmente dentro de suas casas. As mulheres precisam ser ativas. Todas as culturas que menosprezam as mulheres, eles são pobres. Todas as culturas. Onde a mulher é um segundo plano, eles empobrecem. É verdade. Deus valoriza muito a função da mulher. Só que aí que eu falo, existe um espírito no mundo, porque Satanás não brinca. E Satanás trabalha no reino das ideias. Quando Eva caiu, ele não falou com ela assim: olha que fruta gostosa. Não foi isso que ele falou com ela. Ele falou assim: no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Daniel, eu acho interessante você estar colocando aí de mulheres cheias do Espírito Santo. Esses dias o Senhor me atentou por um texto de Lucas 8:1 que fala assim: aconteceu que depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles,
E também algumas mulheres que, tendo sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susanas e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Então, às vezes nós pensamos, mas eu não sou essa mulher cheia do Espírito Santo. Eu não sou essa mulher capaz para auxiliar na obra. Mas o Senhor me atentou por esse texto falando sobre mulheres que foram curadas de 7 demônios. Mulheres comuns que serviam com seus bens, né? E o Senhor colocou exatamente essa palavra no meu coração. Nosso papel como mulheres por trás do ministério de Jesus, dando aquilo que o Senhor nos deu. Amém. Em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguma citação de quem ajudou Jesus financeiramente. Jesus tinha alguns amigos ricos. Mulheres. Mulheres, Jesus sim. tinha alguns amigos ricos. Nicodemos ficava de longe. E no final a Bíblia fala assim: com os ricos esteve na sua morte. Os ricos, aqueles homens ricos, tirou Jesus da cruz. Mas que fala que ajudava Jesus financeiramente, porque ele precisava de dinheiro, era o dinheiro das mulheres. Mulheres. No Retiro de Solteiros eu citei bastante mulheres que fizeram papéis importantes. Uma, se eu não me engano o nome dela é Dorcas, um nome estranho. Essa mulher não tinha nem o direito de morrer. Ela era muito misericordiosa, ajudava muito na localidade dela. Quando ela morreu, o pessoal falou assim: chama Pedro, porque a gente não aceita não. Aí foram lá buscar o Pedro e Pedro ressuscitou a mulher. Contou para Pedro, ela era muito misericordiosa, auxilia muito, faz muitas doações, ela ajudava, ela tinha um coração muito de ofertar, de entregar. Eu brinquei assim: se eu fosse essa mulher, se eu fosse Dorcas, na hora que Pedro me ressuscitasse, eu ia falar assim: eu não pedi para você me ressuscitar. Daqui para frente, tudo que eu precisasse você vai fazer. Eu estava muito bem, já tinha completado minha carreira. Parece, eu não sei, depois os irmãos pesquisam, que eu não vou fazer isso aqui agora, mas quem conhece a Bíblia, se eu estiver equivocado, pode falar. Mas quando Paulo chega na Europa pela primeira vez, parece que uma mulher que constrange ele a ficar na casa dela. Lídia, na Macedônia, né? Foi a primeira vez que o evangelho chegou na Europa, oficialmente. Aí Lídia constrangeu ele a ficar na casa dela, porque ele ensinava na praia. Aí ela pediu: vão lá para casa, uma mulher. Chamando a atenção para esse assunto, porque o Satanás tem trabalhado na seguinte ideia. O Satanás é muito astuto. Ele convenceu as pessoas de que o que importa é o que realça, é os fogos de artifício. Você é importante quando você é real. Não é ser reconhecido. Reconhecido essas mulheres eram. Você tem que realçar. Se você não realçar, a mídia social está aí para mostrar isso. É ou não é? O dia inteiro os outros colocando fotinha lá, com óculos. Vitrine. Às vezes a vida tá um bagaço, mas tá lá nesses Instagram lá, brilhando, não é isso? O Satanás nos ensina. O importante é realçar. Só que Deus, quando ele vai usar fogo de artifício, ele usa o homem, por causa de uma questão de responsabilidade. Deus imputa a responsabilidade no homem. Então, quando vai aparecer, vai destacar, ele põe o homem. Se der ruim, vai cair na cabeça daquele cara. É por isso que Deus faz isso. E também Paulo, que tem um texto que ele está bem irritado, que ele tinha acabado de mandar um cara pro capeta, e ele arrebenta, ele arrebenta com as mulheres. Ele fala para ficar quieta, e parece que ele tá. Só que foi o jeito dele escrever que pegou pesado. Mas se você analisar ali, ele está falando os mesmos princípios que a gente fala sempre. Só que ele estava muito pesado nessa carta. E ali ele fala o seguinte: que Deus fez essa distinção do homem destacar e a mulher ficar mais discreta por causa do pecado de Eva. Ele fala isso lá. Porque ele falou que foi Eva que pecou primeiro. Aí a consequência desse pecado de Eva é que Deus colocou. Agora o homem fica na frente e a mulher fica mais discreta. Não é porque o homem é bambam. Ah, não, o homem tem o dom. Não é. Não é um ponto positivo do homem. Ah, o homem é habilidoso. Não é. É porque a mulher foi lá tão na frente que ela pecou primeiro. Aí Deus falou: agora você pecou primeiro, você fica mais discreta, tá? E o homem vai ficar na frente. É só por causa disso. Só que aí o que Satanás vem fazer? Ele fala assim: ó, mulheres, vocês não são importantes. Porque vocês não destacam. O negócio é destacar, vai por mim. Você quer realçar, você quer ficar bem na fita, destaca. Aí surgiu o feminismo, que destruiu o padrão de Deus no mundo, mas na igreja não.
Porque nós entendemos em Deus que o importante, e isso é um princípio do Senhor, é que a gente tem que servir a Cristo. Não é realçar. Você dá com uma mão, a outra não saiba. Esse é o princípio de Deus. Então, para Deus, homens e mulheres têm igualmente papel importante. São papéis diferentes, distintos. Não é um mais importante do que o outro. Igualmente importante. Vou citar aqui para a gente finalizar, mas um outro exemplo que eu acho bem legal. O evangelho foi pregado em Samaria. Os irmãos sabem que o evangelho foi pregado em Samaria. Jesus veio para pregar o evangelho só na Judéia, só para os judeus. Deus mandou ele, Deus Pai, mandou ele para pregar o evangelho só para os judeus. Jesus não pregava fora da Judéia. Só que tem uma vez que ele vai em Samaria, sai da Judéia para pregar o evangelho. Você sabe por quê? Por causa de uma mulher. Ele chega no poço para beber água, tem lá a mulher samaritana. Aí ela começa a conversar com ele. Ele pediu ela água. Você está pedindo água para mim? Eu sou uma mulher, sou samaritana, né? Aí ele falou assim, se você soubesse quem eu sou, eu te daria água. Aí ela, o que eu sei então, né? Nosso antepassado falou que vai vir o Messias. Aí Jesus, isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Jesus não fala isso com ninguém na Bíblia, tá? Ele fala com ela assim, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa mulher é muito privilegiada, por ele ter falado isso com ela. Os fariseus, os judeus, os mestres da lei, Jesus nunca falou isso com eles, nunca. Ele nunca falava que ele era o Messias. Com essa mulher samaritana ele fala, eu sou o Messias. Esse desejo, irmãos, é muito forte ele falar isso com ela, porque ele tinha um desejo intenso de salvar aquela mulher. Não, você pega o histórico dela, é muito legal. Ela tinha quantos maridos que ela teve? 6. E o homem que você vive agora nem é seu marido. Se fosse a gente, nem vou falar com essa mulher, não vai dar um trabalho se essa mulher quiser. Tem que ensinar que ela não pode ficar com esse homem. Não, deixa pra lá. Jesus vai lá, eu sou o Messias. Ele tinha um desejo intenso de salvar aquela mulher, para ele falar aquilo. Ele queria que ela convertesse. Não, essa mulher aí ela é tão fora do nosso padrão. Se ela fosse nosso meio, né? Converteu, aí traz, essa mulher é meio complicada, tem um histórico ali. Vão ensinar ela, vamos ver o que vai dar, vamos fazer uns estudos. Quero batizar? Não, peraí, vamos estudar a Bíblia direitinho, pra você entender como é que é. Essa mulher é tão diferenciada. Jesus falou isso com ela foi embora, ela pregou para a cidade inteira no primeiro dia de convertida. Ela já saiu assim de prima, ela já exerceu um ministério de evangelista. Pregou para uma cidade inteira. E tanto é que Jesus depois foi a Samaria e ficou lá 2 dias pregando para o povo. E o pessoal chegou para falar com Jesus e não chegou lá desinformado, não. A gente veio aqui porque a mulher ela falou com a gente que você falou tudo da vida dessa mulher. Você deve ser o Cristo mesmo. Irmãos, mulheres muito ativas na Bíblia. Mas não é pouco ativas, não. Essa aí, para mim, ela é 10. Mas se os irmãos forem pegando e analisando a Bíblia, procurando as mulheres, que geralmente a gente procura os homens, normal. Mas vai procurando as mulheres, vocês vão ver que vamos dizer assim, as bichinhas não era fácil, não. E elas têm o dom de tirar de Deus o que Deus não quer dar. Não sei o que vocês arrumam. Não sei se já vem no chip. Lembra dos cachorrinhos? Ela também não era judia, não. Aí chegou Jesus, eu tô com problema com a minha filha lá em casa. Jesus falou assim, não vou resolver seu problema não. Eu tô aqui para outra coisa. Jesus deu essa lavaiada nessa mulher. Aí ela, vem trazer comida para os filhos de Deus. Ela falou assim, mas até os cachorrinhos comem. Aí Jesus, pode ir para casa que sua filha está curada. O que essa mulher fez, gente? Ela mudou Deus de ideia. Só isso que ela fez. Deus tinha uma ideia, ela mudou ela de ideia. A postura dela de intercessão, de pedir, ela não estava orando por ela, estava orando por quem? Para a filha. Ela não abriu mão. Ela tomou um não assim, direto, tá? Não foi uma indireta, não. Foi um não, assim, não. Aí ela foi e insistiu até Deus mudar de ideia. Ela não desistiu. E eu acho que se Jesus falasse não de novo, ela ia continuar ali rateando até a viúva do juiz. E ali é uma parábola e Jesus dá o exemplo de uma mulher. Porque é uma parábola e ele dá o exemplo de uma mulher. Fica lá todo dia na cabeça do juiz. Parece que Deus tem uma sensibilidade para as mulheres que ele não tem para os homens. Então, irmãos, assim, para a gente fechar aqui, como eu falei, eu ia puxar uma sardinha para as mulheres, né? Agora, vocês estão falando sobre as mulheres. Então, aqui que está o que Deus fala, né? Provérbios 31, 29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então já está falando aí
Qual é o tipo dessa mulher? Ela é elogiada por quê? Porque ela teme o Senhor. E eu gosto de um texto também que uma irmã compartilha muito comigo, que a mulher ela precisa ter um espírito manso e tranquilo, que Deus não despreza. Então, acho que essas mulheres alcançaram essa graça toda diante do Senhor é porque elas tinham esse coração. Amém. Então, assim, irmãos, assim, e queridas irmãs, Deus não despreza o papel de ninguém na vida da igreja. Precisamos de ter essa atenção. Eu falei aqui a respeito do ministério familiar. Aí quando eu falo ministério familiar, eu quero colocar um fardo nas minhas costas, porque eu sou o responsável pelo ministério da minha família. Deus vai cobrar de mim. Isso não significa que a Amanda não tem uma responsabilidade. Pelo contrário, significa que ela vai auxiliar nesse ministério. Então ela é um fardo dividido, não é um fardo meu só. Eu divido com ela. Mas Deus vai chamar a atenção primeiro de quem? Minha. Chamei a atenção dos filhos também. Eles também participam do ministério da família deles. Eles não estão lá andando no vagão, não. Eles têm que ser atuantes no ministério da casa deles. Chamei bastante atenção para as mulheres. Por que não é só porque eu tenho uma filha. Já há algum tempo eu venho observando que Satanás tem se empenhado em destruir as mulheres. Ele tem se empenhado a gerar ideias para destruir as mulheres. Moças, né, ou algumas versões da Bíblia dizem, varoas, vocês são importantes e fundamentais no reino de Deus. Vocês têm que exercer o ministério que Deus chamou para vocês exercerem. A igreja não se sustenta sem os dois pilares. Deus chamou os dois. Chamou Adão e Eva. É imprescindível que as mulheres se despontem em exercer a função delas. Só uma ressalva. Quando Deus for soltar fogos de artifício, Ele chama os homens. É os homens. Todos? Não, nem todos vão destacar. Mas Deus fez dessa forma. Por quê? Porque Eva pecou primeiro. Aí Deus estipulou esse padrão e agora tem que reclamar com ele. No ministério familiar, o homem tem que ter a visão. Ele tem que ser o profeta da casa. Ele tem que ver, não, a gente está indo para lá. Ó. Mas a mulher vai participar ao longo de todo o trajeto. E pode ser que a função dela na casa tenha maior destaque do que a do marido dentro da casa. A mulher é aquela que pega junto com o marido no ministério da casa ou no serviço que Deus chamou o homem a exercer. Tá junto, pegar junto, um de um lado, outro do outro, é como se fosse aquele piano pesado que não consegue levantar sozinho. Alguém pega do outro lado e consegue mover o piano. A esposa é esse lambano. Amém, em nome de Jesus. Então, assim, eu queria que o Espírito Santo possa nos dar esse entendimento. Isso tudo começa na nossa casa. Pais, homens, mulheres, filhos. Todos participamos do ministério que Deus colocou na terra para salvar as vidas, para alcançar as vidas. E a partir daí nós somos atuantes na vida da igreja. Precisamos de olhar com muito carinho os órfãos e as viúvas. Às vezes converter alguém, na casa dele só tem ele. Ele não tem referência na casa dele, irmãos. Ele precisa de ter alguém para amparar. Não estou colocando idade não, tá? Pode ser uma senhorinha, pode ser um bebezinho. Converteu e só tem ele na casa dele de convertido. Ele não tem referência de família. Precisa de ser adotado. Converteu só a esposa. Ela precisa de ser adotada, porque só tem ela na casa dela. Ela não viu a vida da igreja. Ela veio do mundo e converteu. A gente precisa de adotar essas vidas. Isso tem que fazer parte da minha família. Não podemos deixar os órfãos e as viúvas de lado, porque Deus não deixa. Amém? Em nome de Jesus.